Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do EVCast Jornada da Fertilidade. E como estamos estreando no mês de março, que é importantíssimo para a reprodução assistida, onde nós falamos muito sobre endometriose, é o Março Amarelo. Eu trouxe aqui um ginecologista e um cirurgião, para a gente falar sobre esse tema tão importante. Eu vou deixar que eles se apresentem para vocês verem que feras que eles são nesse assunto. Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo, Léo. Primeiro, agradecer o convite, Leila, para esse episódio inicial, o primeiro episódio. Então, meu nome é Roberto, eu sou cirurgião, trabalho com cirurgia de endometriose e é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho com esse tema que é tão importante. Também agradecer pelo convite, eu sou Leonardo Calimã, sou ginecologista, também trabalho com cirurgia ginecológica e com endometriose. Maravilha. Eles são modestos, gente, não se preocupem. Mas são dois grandes cirurgiões, o Léo é ginecologista, e eu acho que a endometriose faz parte do universo dos dois de uma forma diferente, mas muito presente, né? Vou pedir o Léo para falar um pouquinho de endometriose. Léo, o que é isso? Por que dá tanto medo quando a gente escuta essa palavra? Primeiro, endometriose é uma doença frequente, né? A gente tem trabalho mostrando que até... Não é moda. Não é moda de forma alguma. Tem trabalhos mostrando que até 10% das mulheres em idade reprodutiva têm a doença, né? E se a gente focar numa questão de manifestação clínica, a gente vai ver que essa incidência é maior ainda, né? Então, quando a gente pensa nas pacientes com infertilidade, até 50% delas vão ter diagnóstico de endometriose. E na paciente com dor pélvica, principalmente se for uma dor pélvica crônica já, até 60% do diagnóstico pode ser endometriose. Então ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Por que eu falei de moda? Porque eu acho que alguns diagnósticos, às vezes, eu não sei se você vive isso no consultório. Roberto, um pouco menos, porque a gente já direciona, né, Roberto, para a cirurgia, o Léo também opera. Mas eu acho que no dia a dia do ginecologista, a gente acaba vendo a paciente hoje, acho que mais do que antes, ela chegar e falar assim, eu tenho endometriose. Muito frequente, né? Com certeza. Eu vim aqui porque eu tenho endometriose. Né? Então, ou ela leu no Google, ou uma vizinha contou para ela que sentiu alguma coisa que ela tinha parecida, falou, opa, eu também tenho. Então, eu acho que está ficando cada vez mais frequente a gente já se deparar com a paciente já fazendo o diagnóstico, né? E eu acho que uma coisa importante é a gente entender o que é, que doença é essa, de onde ela veio, para onde ela vai, como que ela vive, não é o Globo Repórter, mas a gente acho que fala só dela. Tem um detalhe importante nisso daí que vocês falaram sobre, né, que hoje não é moda, né? Que as pessoas se perguntam muito para a gente isso, o que está acontecendo que antigamente não existia endometriose e hoje tem tantas mulheres que acabam tendo o diagnóstico. Acho que primeiro que houve uma melhora, claro, nos métodos de diagnóstico, da divulgação em si da endometriose, né? E claro, da própria preocupação da mulher em ter uma qualidade de vida, né? Então, antes, de conscientização, né? De conscientização. Acho que antes tinha dor e era taxado como normal. Ter dor, não, isso é normal da mulher. E hoje vê-se que não é normal ter dor, né? Então... eu acho que isso é o mais importante. Acho que a qualidade de vida, né? Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é da infertilidade, mas eu acho que a qualidade de vida das pacientes é sempre fundamental, né? De observar. Mas e aí? O que é isso? Que doença é essa? Pois é uma doença ginecológica que tem muito a ver com a produção hormonal ovariana e ela é um tecido muito semelhante ao tecido menstrual. A gente fala muito semelhante porque ele não é o tecido menstrual, né? Existem algumas alterações ali e a gente não sabe exatamente o porquê que esse tecido semelhante ao endométrio ele se transforma numa endometriose. Qual que é a causa da endometriose, né? Existem algumas teorias que, no final das contas, elas se somam, né? Porque você tem endometriose pélvica, tem endometriose fora da pelve. Como é que explicar tudo isso, né? Então, a gente sabe que existe uma transformação nas próprias células que revestem, que compõem a membrana que reveste a cavidade pélvica, que é o peritônio. Elas podem se transformar por serem mais susceptíveis e pela ação do estrogênio ovariano, elas podem se transformar nessas células semelhantes ao endométrio
Essas células podem ser células endometriais diferentes que foram lançadas dentro dessa cavidade pélvica pelo refluxo da menstruação. E existem outros fatores que vão se somar a isso, né? A paciente tem uma alteração imunológica, onde ela faria fagocitose e não faz essa fagocitose, alterações de receptores, exposições a fatores ambientais. Existem também, bem descrito, a disseminação linfática e hematogênica, né? Trabalhos mostrando que células endometriais foram encontradas nos linfáticos e nos vasos sanguíneos, a disseminação hematogênica, a disseminação linfática, que ela, né, aparece em diferentes sítios. Já teve um caso de endometriose diafragmática? Diafragmática, pulmonar, cerebral, septo nasal. O paciente tem sangramento nasal quando menstrua. Tem casos descritos na literatura, tem paciente no consultório assim. Então, como é que chegou no septo nasal? Uma célula que tinha lá que se transformou ou por disseminação. Né? E, inclusive, tem descrito também que existem células primordiais, né, que a gente chama de célula-tronco, nesse endométrio, que elas poderiam se implantar e se responder, se modificar a partir de um estímulo hormonal. Né? Então, são várias teorias que elas... É uma doença muito complexa e isso traz uma questão até enigmática, porque não existe relação entre a quantidade de doença e o que a paciente tem de sintomas. E eu acho que isso é o mais impressionante, assim, porque eu e o Roberto, a gente tem uma paciente em comum que tem uma endometriose, que liguei para ele um dia e falei assim, pelo amor de Deus, opera essa moça, né, Roberto? E ela é assintomática. Completamente, ela não sente nada. Então, acho que é uma doença, eu costumo dizer para as minhas pacientes assim, é uma doença ingrata, né? Porque modifica a qualidade de vida da paciente, vai mexer na vida social dela, vai mexer na vida conjugal dela, vai mexer na vida pessoal dela, profissional, na fertilidade dela, vai mexer em tudo, né? Mesmo que ela não seja assintomática, uma hora vai aparecer uma coisinha ali que vai mexer na vida dela, né? Então, eu acho que... Agora, tem uma coisa que persegue muita gente, eu não sei se o Léo vê isso no consultório. Roberto, tem certeza que já recebeu essa pergunta. Vira câncer? Sim. Né? E até falando da questão dos sintomas, eu acabo recebendo muita paciente com muito volume de doença, né? Muita quantidade de doença nos exames, mostram doenças nos ligamentos, no ovário, no intestino, na bexiga. A endometriose ela pode afetar, infiltrar vários órgãos, tecidos, regiões anatômicas e essa é a verdade, que o volume de doença não está diretamente relacionada com o grau de sintomas que essas mulheres têm. Tem paciente que tem um volume de doença gigantesco e não sente absolutamente nada, descobriu eventualmente até por um acaso. E tem pacientes que às vezes têm pouquíssimo volume de doença, mas tem uma qualidade de vida, uma sintomatologia muito exuberante. Né? Isso daí Quando eu falei que às vezes vai aparecer, né, e que eu puxo a sardinha para o meu lado, é que na hora que ela quer engravidar, a gente vai ver o impacto da endometriose na fertilidade, né? Que vai impactar na reserva ovariana dela, vai impactar na qualidade dos óvulos dela, que a gente sabe que só envelhecem, então isso vai acabar gerando um problema para ela engravidar, né, na fertilidade dela. Mas eu acho que a pergunta que eu falei do se vira câncer é uma coisa frequente, né? Acho que todo mundo pergunta frequente. E o que tem, na verdade, é o seguinte, a endometriose em si, ela não vira um câncer, a endometriose em si. Porém, realmente, as mulheres que têm endometriose, ela tem um risco um pouco maior do que as mulheres em geral em ter câncer de ovário. Alguns tipos muito específicos. Porém, como esse aumento desse risco ele é tão pequeno que não existe nenhuma recomendação de algum tratamento, de alguma profilaxia, de algum exame extra para essas mulheres para uma investigação para um câncer de ovário dela. Nem mesmo de se operar a endometriose para prevenir um câncer. Isso também não existe essa recomendação. Por quê? Porque realmente existe um aumento, mas é um aumento muito discreto em relação às mulheres em geral, que não têm endometriose. Nem os endometriomas, né? Nem os endometriomas. Endometriomas
problema dele está mais ligado aí à questão de fertilidade, a sintomatologia de dor, do que especificamente da questão de virar um câncer, aquele endometrioma. A gente falou muito de sintoma, né? E eu não sei se dá para eleger um sintoma principal. Dá? Talvez de forma bem geral, né? Dor pélvica. Talvez seria esse o sintoma, assim. E a gente pensar que essa dor pélvica ela tem componentes, né? Às vezes esse componente ele tem a ver com o processo inflamatório, que é outra característica importante da endometriose, ela é uma doença inflamatória. Então a dor às vezes vem por estímulo do processo inflamatório que está ativo. A gente tem que entender que ali onde tem o foco, existe uma luta, né? É o foco tentando se manter, as células endometrióticas tentando se manter e o tecido ao redor sadio tentando se defender. E todo o processo, hoje entende-se que houve uma falha, né, nesse processo de defesa e nesse mecanismo de defesa. E mesmo com essa falha inicial, onde o foco se formou, o organismo vai continuar, o organismo da mulher vai continuar tentando se proteger. E acaba que esse processo inflamatório, essa briga, no bom sentido, ela se perpetua, ela se cronifica, e aí como o foco não é destruído, vamos colocar assim, né, o organismo dá um jeito de tentar escondê-lo. E aí vem as adesividades, as aderências e os tecidos, eles se bloqueando na pelve, né? Que é inclusive um dos mecanismos que atrapalha a paciente também a engravidar. As distorções da anatomia da pelve. É isso. Mas eu acho que assim, aí a gente pode incluir um monte de sintoma, né? Por isso que eu acho que hoje qualquer coisa é suspeita de endometriose. Não qualquer coisa. Claro que a gente faz uma investigação minuciosa, né? Tem que conversar muito com a paciente. Cada dia mais a gente aprende que a anamnese é a coisa mais importante de uma consulta. Mas eu acho que realmente a gente abriu os olhos para endometriose, né? Acho que o ginecologista hoje que não pensa em endometriose, quando uma paciente chega queixando com dor, ele tem que passar a pensar, né? Tem que ter. E eu falo muito com as minhas pacientes o seguinte, quando elas chegam para mim, elas querem engravidar, né? Mas existe um tratamento do tipo, você vai ficar curada da endometriose? É uma doença que você tem cura? Vamos tomar esse remedinho aqui, nem que seja para o resto da vida e você vai ficar curada? Né? Que eu acho que é uma pergunta que também nem a gente se remoção cirúrgica dos não focos faz, né? vai garantir essa cura. Mas é uma pergunta que eu recebo muito. Quando que eu vou ficar curada? Né? Leila, eu só queria voltar nos sintomas, porque eu acho que aqui é um bate-papo até para esclarecer sobre e citar uma coisa que eu vejo muito no ginecologista falar, são os 6 Ds da endometriose. Né? Isso é muito legal, é verdade. Acho que isso é fácil de entender, mas é claro que não se resume a só os 6 Ds, né, que seria, igual o Léo falou, a dor pélvica crônica, a dismenorreia, que é a dor da cólica ali menstrual, a disúria, a dificuldade, né, e dor para urinar, a disquesia, que seria a dor e um esforço ali para evacuar, a dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, e a dificuldade para engravidar. É claro que tem diversos outros sintomas, né? Dor lombar, fadiga, dor nas pernas, desânimo, inchaço. Exatamente. Mas esses são fáceis, às vezes, de lembrar e até para a mulher que começa a perceber que tem esses sintomas, não quer dizer que ela vai ter a endometriose, que o diagnóstico dela é endometriose, mas que, no mínimo, merece uma investigação. Com certeza. E também citar que tem aquelas que não sentem nada. Podem ter endometriose para dar e vender e não sentem nada. É verdade. Agora, Roberto, o Léo também sobre a cura pode nos ajudar. Não, antes da cura, vamos passar por um outro processo. Existe uma indicação precisa para operar? Existe. Tipo, essa paciente tem que operar de qualquer maneira? Existe, com certeza existem indicações de operar. Elas estão principalmente... Na verdade, existem, assim... Eu vou falar aqui, se eu esquecer de alguma mulher vai me lembrar também, mas
A primeira é aquela paciente que tentou realmente um tratamento clínico, mas tem que ser um tratamento clínico bem feito, porque acaba que quando não é bem realizado, você fica naquela se realmente ela não melhorou porque não fez um bom tratamento clínico, um bom acompanhamento, uma equipe multidisciplinar, né? O ginecologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, atividade física. Então, assim, se ela realmente fez um tratamento clínico eficaz e ela não obteve melhora, a cirurgia é sim uma opção para essa paciente. Tem pacientes que às vezes têm contraindicação de, né, tratamento hormonal. A outra situação seria aquelas pacientes que eu falo que têm lesões de alto risco. Então, lesões que queiram já fechar, bloquear as vias urinárias, o ureter, o canal da urina. Paciente que às vezes também tem lesão no apêndice, no intestino fino. Pode ter gente que tem isso tudo e não sente nada? Pode ter gente que tem isso tudo e não sente nada. Às vezes no intestino fino, onde o risco de uma obstrução do intestino ela é maior, ou mesmo a lesão no reto, mas aí já não é uma indicação precisa, a não ser quando seja uma lesão grande que queira obstruir ali também, que já esteja na iminência de obstruir. As lesões do endometrioma, que é a lesão do cisto do ovário muito grande, não existe um número mágico, mas o número ali, o valor, o tamanho que a gente acaba determinando é em torno de 6 centímetros. E aquelas pacientes que têm fertilidade, que existe alguns critérios, e aí são vários critérios que o ginecologista e você, que é especialista, vão avaliar, como idade, reserva ovariana, tentativas de fertilizações prévias, tentativas de cirurgias prévias, que aí vai indicar uma abordagem cirúrgica como uma tentativa, uma chance, uma outra opção para melhorar a qualidade ou a chance dela poder engravidar. Acho que... E cura? Endometriose... Não estou perguntando, estou provocando, claro, óbvio. Acho que... Mas é porque a gente escuta isso. Não sei, o Léo escuta isso no consultório, óbvio. Com certeza, o paciente quer saber se ela vai ficar curada. Inclusive, ela não chega só com a expectativa, mas com a certeza de que a cirurgia é curativa. Né? E por conta de não ser curativa, a gente acaba oferecendo, na imensa maioria das vezes, um tratamento clínico para a paciente. E para a gente detalhar um pouco mais isso também, né, só para não esquecer de colocar, muitas pacientes entendem que o tratamento clínico é apenas tomar anticoncepcional. Sim, e ele vai muito além muito disso, além, né? com certeza. Então não é só tomar um anticoncepcional, existe uma parte. O anticoncepcional é o bloqueio hormonal, você cuida da cadeia hormonal e o restante, né? Então entra tudo aquilo que o Roberto estava colocando. O tratamento clínico bem feito, ele pode restabelecer a qualidade de vida que ela precisa, que ela deseja, e ela ficar livre daquilo que a incomoda, em até 80% dos casos. Então, se a gente for pensar nos critérios que o Roberto estava colocando, 20% mais ou menos das pacientes vão operar. 80% nós vamos fazer tratamento clínico, muito bem feito, que vai além de tomar anticoncepcional. E o bloqueio, sim, a equipe multidisciplinar, né, de tudo isso aí, eu acho fundamental, e é uma técnica que a gente tem que bater funciona, muito. Lê. Funciona, claro. Eu vejo no consultório as pacientes chegando lá, abatidas, desanimadas, e elas retornam. Você também ela precisa estar receptiva para essa resposta, né? Porque, como eu falei, muitas vezes elas acham que não operar. Já chega querendo operar. Quero operar. Não, doutor, mas eu vim aqui para operar. E às vezes vem até com um colega que indicou. Olha, eu vim porque eu estou tomando anticoncepcional há tanto tempo, eu não melhoro da minha dor, e está só no anticoncepcional, e eu vim para operar. Mas o bloqueio hormonal é fundamental. No momento que a paciente está em dor, precisa ter bloqueio hormonal. Porque aí você mexe comigo. Você bloqueou ela hormonal, como é que eu engravido ela? A não ser que ela queira engravidar. Né? E aí a gente cai... Aí eu paro a minha conversa e falo assim, você vai procurar a doutora. Vai lá na lei. Mas eu acho que é por isso que a abordagem multidisciplinar é tão importante. Claro. Porque tem paciente que vai querer engravidar, vai ter paciente que não pode tomar hormônio, e não é por isso que o tratamento clínico não possa funcionar. Né?
a atividade E você vê que você chama um cirurgião para falar de cirurgia, ele fala do tratamento clínico. É porque acaba que eu recebo muita paciente já com a indicação cirúrgica e eu sei que existe tratamento e eu tenho que explicar um pouco, eu não faço essa parte do tratamento clínico, né? Eu encaminho para o especialista nisso, para o Léo, por exemplo, mas eu tenho que pelo menos explicar para ela que existe outra possibilidade que não seja cirurgia. Então, hoje, na verdade, a minha função é muito mais quase que contraindicar a cirurgia, né, e só determinar aquelas pacientes. É muito mais difícil contraindicar, porque às vezes um outro colega já indicou, porque a própria expectativa da paciente é que a cirurgia vai curar ela. Não, mas só a cirurgia vai me curar, vai tirar tudo. E eu tenho que dar uma explicação para ela o porquê que ela tem outras opções, eventualmente até melhores do que a cirurgia. Agora, detalhar qual que é o tratamento, aí os especialistas é que... E uma coisa importante também, complementando isso, é ela entender sobre essa possibilidade. Então, a gente coloca isso de forma bem clara para ela. Ela topando participar, o resultado é positivo. E, inclusive, na situação que ela for operar, uma vez que ela institui um tratamento, que faz atividade física, faz acompanhamento com a nutricionista, tem um bloqueio hormonal, tem medicação de controle de dor crônica, às vezes até a participação do colega de clínica de dor, ela vai para um procedimento cirúrgico em outro. Você prepara a paciente melhor, sabe? Uma expectativa também muito mais. Exato. E até de sucesso melhor, né? Sucesso melhor. E até também de mostrar para ela que operar, às vezes, ela não vai melhorar de dor. Que ela tem essa expectativa tão grande, fala assim, você vai operar e vai continuar tendo dor. Então, essa percepção que o Roberto colocou, que ele mais contraindica às vezes do que indica, porque ele sabe disso, que não adianta eu simplesmente operar. Ele é cirurgião. Eu também faço cirurgia, a gente adora operar. Mas tem que ter a consciência de que simplesmente operar, às vezes você não está contribuindo para aquela paciente melhorar. Sem contar que vão formar fibroses, essas fibroses também podem ser sítios dolorosos. Então tem que ter uma indicação bem precisa e aí a cirurgia ela vai ser para retomada de qualidade de vida. Léo, eu falo exatamente isso com a paciente. Eu falo assim, olha, eu ganho a minha vida operando. Então, para mim, a melhor coisa que tem é quando tem realmente que operar. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que realmente ver ali a paciente, o que é melhor para ela, porque às vezes uma cirurgia mal feita é pior do que... E saiu um trabalho recente até de São Paulo que mostra que até 20%, 25% das cirurgias às vezes são desnecessárias. Muita cirurgia, ou seja, é desnecessária, que não precisava ser realizada, mas infelizmente foi realizada. Claro que existe, como eu falei, as indicações precisas e sim, a cirurgia é uma excelente opção naquelas mulheres que têm a indicação para a cirurgia. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Como tudo que tem que ser feito na medicina. Mas eu acho que na endometriose, se a gente não tiver um trabalho mesmo multidisciplinar, e aí a gente vai incluir tudo isso que vocês falaram, e eu acho que vale muito a pena incluir as terapias integrativas, que hoje trazem também muito conforto para a paciente, como a acupuntura, que eu acho que vem crescendo muito, né? Principalmente com os pacientes endometrióticos, a gente vê, né, um auxílio. E eu incluiria a psicologia, né? Uma terapia que eu acho que é fundamental e às vezes muito grande. E quando você junta isso tudo com a infertilidade, eu acho que redobra, né? A questão da ansiedade, dessa angústia mesmo de estou caminhando há tanto tempo e não consigo e não estou vendo uma melhora, não estou vendo um caminho. Acho que cabe ao profissional de saúde pegar essa moça, colocar no trilho e falar, vem cá, vou pegar na sua mão, vou te ajudar e a gente vai conseguir um caminho legal, né? Deixa eu só voltar no negocinho que o Léo falou, que eu queria complementar, que é o seguinte, as pacientes que fazem tratamento clínico antes da cirurgia, igual o Léo falou, que elas chegam na cirurgia melhores, com a chance de sucesso maior do que aquelas que nunca fizeram um tratamento antes. E como muitas vezes elas chegam com uma expectativa que não, deixa eu operar, que eu não vou precisar fazer mais tratamento clínico nenhum. Eu não vou precisar manter a dieta, não vou precisar fazer atividade física, não vou precisar do hormônio depois. E não,
manter o tratamento clínico faz parte também desse sucesso, porque existe, infelizmente, uma taxa de recidiva, ou seja, uma porcentagem dessas mulheres em que a endometriose vai voltar, e muitas delas vai voltar os sintomas também. Então, essas mulheres que continuam com tratamento clínico, a chance da doença voltar e principalmente dos sintomas voltarem, ela é menor. Então, ela tem que seguir o acompanhamento pré e pós-cirúrgico também, antes da cirurgia, e depois ela vai ter que continuar. Acho que é uma mudança no estilo de vida dela. Sim. Se ela tiver isso na cabeça como uma mudança no estilo de vida para melhora da qualidade de vida, o que ela quer para a vida dela, para melhora da qualidade de vida dela. Ela vai mudar o estilo de vida dela e aí vai ser contínuo, não só antes da cirurgia. Aí, voltando para responder a pergunta, tem cura? Então, uma vez que ela faz o diagnóstico, independente do tratamento, ela vai estar sempre em tratamento. Acompanhamento, com tratamento com bloqueio hormonal ou sem bloqueio hormonal, mas ela vai estar em tratamento e, inclusive, em supervisão. Né? Ela vai continuar fazendo acompanhamento com uma pessoa que se dedica a cuidar de endometriose, que isso também é muito importante. E, cirurgicamente, a gente trata aquilo que está ali, macroscópico. Mas a gente estava aqui tentando, no início, explicar de onde que ela vem. Como a gente ainda tem esse enigma, ela pode perfeitamente desenvolver novos focos, do mesmo mecanismo que foi lá atrás. E quanto mais jovem essa paciente faz o diagnóstico, mais tempo ela vai ter de vida fértil, de vida reprodutiva, maiores as chances dela ter uma recidiva. Então ela vai estar sempre em acompanhamento, porque a gente vai considerar que ela tendo endometriose, ela sempre vai ter endometriose. E aí ela pode estar sintomática com doença em atividade ou não. E aí ela vai ter que fazer escolhas. Eu vou mudar minha qualidade de vida, vou seguir uma orientação nutricional, vou praticar atividade física, vou fazer um acompanhamento com acupuntura, com um psicólogo. E isso é que vai fazer diferença, de fato, na vida dela. E nas situações em que isso não surtiu o efeito desejado, quando bem trabalhado, ou nas situações que o Roberto colocou, nós vamos incluir a cirurgia nesse processo de tratamento todo. Não é uma coisa à parte, né? Faz parte de todo o processo. Esse processo todo. E eu acho assim, para a gente terminar, eu tenho que terminar falando de infertilidade. Não tem jeito. Eu falei um pouquinho no início, a gente conversou um pouco sobre a reserva ovariana, né? A endometriose atrapalhar a reserva ovariana da mulher, que já é tão atrapalhada, coitada, a natureza já foi ruim com a gente. E eu acho que aí a endometriose, a paciente que tem endometriose, cada vez mais as pacientes estão deixando para engravidar mais tarde, não querem ter filhos, né, cedo e tudo. Com relação a isso, o que vocês acham importante? Aonde entra a reprodução assistida na paciente endometriótica? Aquela que chega para você e fala assim, eu não quero saber de filho, eu quero sossego na minha vida. Mas você pensa em ser mãe? Ah, não sei. E aí? Na minha opinião, ela entra no momento do diagnóstico, independente se ela tem infertilidade ou não, ela já teve dificuldade para engravidar ou não, ou se ela pensa ou não em engravidar. Porque se lá no futuro ela pensar em engravidar, se ela já fez um acompanhamento prévio com uma especialista, eu acho que a chance dela lá na frente de ter bons resultados ele é maior do que esperar que o processo da endometriose possa causar uma piora na fertilidade dela. Então, na minha opinião, eu acho, mas você que vai saber melhor, vai responder isso pra gente. Eu acho no momento que fez o diagnóstico, acho que, no mínimo, ter uma consulta, ter uma orientação, ver as opções, porque também não quer dizer que a mulher tem endometriose que ela vai ter infertilidade. Sim, sim. Mas ela se preparar para uma possível situação ou ela facilitar que ela tenha uma gravidez, isso daí vai ajudar bastante. Com certeza. Vocês costumam pedir reserva ovariana de paciente? Sim. Não, eu só peço, mas encaminho. É um viés, né? Porque... E não só a avaliação, né, mas conversar e explicar sobre essa perspectiva. Aonde está o pensamento nisso? Vamos falar com um especialista? Você sabe sobre preservação? Então, isso tem que ser pelo menos abordado e conversado e ela entender que está à disposição dela isso. Porque às vezes ela fala, eu não sei,
E realmente ela não sabe, mas às vezes ela está planejando que isso vai ser num futuro longe. E precisa ser do conhecimento de todo mundo, né? Essa questão da preservação da fertilidade. Quando eu falei que é um viés, é porque eu sei que vocês fazem. Então, né, a gente acaba tendo uma amostra enviesada. Mas eu acho que isso é uma coisa que também precisa bater muito na tecla, né? A paciente precisa saber que ela pode preservar a fertilidade, que mesmo que ela não tenha um problema para engravidar depois, ela tem essa possibilidade, ela pode guardar óvulos com melhor qualidade, com uma idade mais jovem, para que lá no futuro, quem sabe, Sim. né? E você sabe que tem uma coisa importante nisso daí, é o seguinte, que eu lembrei, a gente falando de cirurgia aqui, muitas mulheres e até acaba muitos colegas acreditam que retirar o útero é uma cura da endometriose. É verdade. Né? E isso não é uma verdade. Não vai, na verdade, curar, não vai tratar em Léo, nada. Vai a primeira coisa que o Léo falou são vai apenas tratar, variações dos hormônios ovarianos, né? Se eles estiverem lá. Ela vai parar de menstruar. Vai parar de menstruar. Agora, vai tratar, talvez, ali, ou se tiver um fluxo aumentado. É isso. Mas fora isso, mudar a dor para ela, não vai mudar nada, porque ela vai continuar ciclando com o ovário, ativando o foco. E ela fez uma cirurgia achando que ela ia melhorar. Ia melhorar. E eu quis dizer isso justamente porque tem muitos, mas meu Deus do céu, eu tenho endometriose, eu vou ter que tirar meu útero, eu quero engravidar. Não. O seu útero vai ficar aí bonitinho e tem chance de preservar, mesmo tendo endometriose na parede do útero, porque uma das localizações que a endometriose pode acometer é a parede do útero, são os ligamentos do útero, e sim, existem técnicas cirúrgicas para preservação da fertilidade e ela preserva o útero, preserva os ovários. Preserva né? as trompas. E em relação ao que você perguntou, né, se a gente da fertilidade, da especialista, eu tenho para mim, principalmente até porque eu não sou ginecologista, toda paciente minha que eu vou operar, ela tem que passar antes na especialista de reprodução. Porque toda cirurgia ela é potencialmente para diminuir a reserva ovariana, mesmo que não seja uma cirurgia que você vai abordar diretamente o ovário. É claro que quando você não aborda o ovário diretamente, não tem doença no ovário, o risco de diminuição é muito pequeno. Mas o próprio processo inflamatório que a cirurgia causa, ou os ovários eles podem ter alguma aderência e aí sim também ter essa diminuição. Então, assim, eu tenho essa rotina de sempre. Todas as pacientes que eu vou operar, elas têm que fazer uma avaliação e eu, na minha opinião, isso é fundamental, fazer uma avaliação pré-operatória. Elas chegam. Então, para resumir, acho que a gente pode dizer que a endometriose sofreu um boom, né? Eu acho que de um tempo para cá ela apareceu, acho que muito... o Roberto explicou muito bem que a gente teve uma melhora no diagnóstico, né? E tudo mais. Também na investigação... eu acho que mais na atenção do médico com relação a isso e na atenção também da própria paciente, né, de aceitar que realmente aquilo que ela está sentindo não é normal. Dois pontos no diagnóstico, só porque você acabou falando, eu lembrei aqui. O primeiro é o seguinte, tem muita mulher, chega mais para vocês com certeza, mas acaba que para mim elas chegam com essa dúvida que, poxa, mas eu fiz vários exames de ultrassom prévio e nunca deu nada. Sempre foi normal. Né? Esses ultrassons que são ditos, né, ultrassom de investigação, ultrassom básico, ele não é específico para ver endometriose. E para ter o diagnóstico de endometriose tem que ser exames específicos. Existe sim um ultrassom específico para endometriose, que é um excelente exame, mas deve ser realizado por um profissional muito bom, muito habilitado. A gente tem isso em Juiz de Fora. O outro exame é a ressonância, que também não é qualquer ressonância, não é qualquer profissional, tem que ser também uma ressonância específica com preparo para endometriose, realizada por um radiologista também muito bom, experiente, que graças a Deus a gente tem esses profissionais em Juiz de Fora. Então, pelo menos isso nós estamos sim providos aqui de bons profissionais para um diagnóstico. E o ultrassom de rotina, vamos chamar assim, né, o transvaginal de rotina, se ele está sendo solicitado para uma rotina, nem quem vai executar o ultrassom não vai pensando nisso, né? Então se torna mais difícil ainda.
Então aí entra a questão de você também sinalizar para o colega que vai fazer o exame o que você está pensando, o que você está pedindo. E se a gente for lembrar que a endometriose ela dá muitos indícios ao exame ginecológico, você fazer um exame de toque numa paciente que tem dor pode te revelar muita coisa. E ao você sinalizar isso, talvez um colega, muitos colegas que fazem ultrassom são ginecologistas, opa, peraí, deixa eu ser mais cuidadoso aqui, mais atencioso no que o colega está sinalizando para mim. Às vezes o ultrassom de rotina, ele é pedido de rotina mesmo, né? E aí não está sendo colocado aquilo que precisaria para sinalizar para o colega olhar aquilo que precisa olhar. Também é um outro ponto. Juntar a clínica com o exame complementar, né? Bom, vocês querem colocar mais alguma coisa? Eu acho que foi um papão. Eu queria colocar só uma situação desafiadora. Ai, Como hoje se faz muito exame, né? Às vezes a paciente chega para você e fala aqui, ó, acharam isso aqui, o que eu faço com isso? O que você sente? Não sinto nada. Você quer engravidar? Também não. Mas está lá. Ela tem doença, ela tem foco, você examina, é compatível. E aí, nós vamos fazer o que com a paciente que é assintomática? Até 20% é assintomática e descobre acidentalmente que ela tem endometriose. Léo, eu acho assim, eu acho que eu preciso de um cadinho mais de informação sua aí para eu traçar minha conduta. É uma paciente jovem? Se é uma paciente jovem, jovem que eu digo assim, idade fértil, entendeu? Acho que orientação de preservação de fertilidade, mesmo que ela não queira engravidar, e sempre, a gente bateu na tecla disso aqui o tempo todo, equipe multidisciplinar. Ah, mas eu não sinto nada. Mas, minha amiga, vai por mim que você vai me agradecer um dia na sua vida de eu ter te mandado para um nutricionista, para um psicólogo, para um educador físico, para uma terapeuta integrativa, alguma coisa assim. Eu acho que é passar para a paciente a visão global da situação, entendeu? E não deixar ela embora e simplesmente falar assim, sente nada não? Tá ótima, volta ano que vem fazer seu preventivo. Não é assim. Não né? dá para ser assim. É complicado porque eu sei que hoje, com a vida que as mulheres têm, com esse empoderamento todo que a gente está vivendo, de tanta coisa, a gente acaba, às vezes, jogando isso tudo no colo de uma mulher que foi para lá só para dizer assim, olha, eu achei isso aqui no meu exame, e de repente você encheu ela de informação e de um monte de coisa que ela falou assim, opa, acho que eu estou doente. Né? Mas eu acho fundamental. Porque eu acho que, além da gente levar tratamento para o paciente, o médico tem que ser informativo. A gente tem que levar informação. Falando sobre a cirurgia, nesses casos, né, de mulheres assintomáticas que apresentam endometriose e algumas delas com volume de doença muito grande, né, considerável, eu falo muito com elas o seguinte, cirurgia é objetivo. Qual o objetivo que eu vou ter, no seu caso, para a sua demanda? Você não sente nada, você não tem desejo de engravidar e no exame não tem nenhuma lesão de alto risco. Então, se ela não tem nenhum desses fatores, eu vou só trazer complicações para ela. Qualquer cirurgia tem risco, é uma cirurgia extremamente delicada, em que, em muitos casos, eu não vou trazer benefício nenhum e ainda ela vai passar por uma cirurgia que tem risco. Então, ela tem que preencher esses critérios, por isso que hoje eu falo que, né, contraindicar a cirurgia é tão importante. Nessas mulheres assintomáticas é assim. O que eu vou trazer para ela? Por enquanto, nada. Não, mas se ela tem uma lesão de alto risco, de obstrução, ela já está... Existem mulheres que descobrem porque perderam o rim. A gente tem um caso assim. Ela não sentia nada e perdeu o rim, obstruiu o rim e perdeu o rim. Então, se ela tem alguma lesão de alto risco, aí a gente, infelizmente ou felizmente, descobriu e vai ter que operar justamente para ela preservar os órgãos, os sistemas, e ela não ter uma complicação pior depois. E fazer atividade física, alimentação adequada, isso é qualidade de vida para qualquer pessoa. Assim. Né? O que a gente pode ponderar para ela também, de acordo com as características, aí uma coisa individualizada, se ela precisa de bloqueio hormonal. A literatura não traz para você, tem que bloquear porque tem benefício. Ou não pode ficar sem bloqueio porque vai ter malefício. Você pode ponderar, individualizar o caso e talvez ela não vai fazer bloqueio hormonal, mas você vai acompanhar essa mulher de tempo em tempo. Né?
Eu ainda acho a endometriose assim um caminho tortuoso para todo mundo, né? Não sei, eu ainda acho. Mas eu acho que cada vez mais a gente vem elucidando e as pacientes se conscientizando, os próprios colegas, né? E eu acho que hoje a gente tem muito mais avanços do que 10 anos atrás, por exemplo. Né? Muito mais. Muito obrigada. Você perguntou para finalizar se tem alguma coisa, eu tenho. Eu acho que a pergunta foi se endometriose tem cura. Pela nossa conversa, a gente viu que, infelizmente, não tem cura, mas é importante isso destacar. Sim, a endometriose tem controle, né? Ela sim pode melhorar a qualidade de vida dela e ela viver normalmente com a endometriose, sem problema nenhum. Então, assim, não tem cura, mas sim, tem tratamento e tem controle e tem muitas mulheres que vivem excelente, uma qualidade de vida excelente, com um tratamento adequado. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhosa de aceitar o meu convite, bater esse papo aqui comigo. Virão mais vezes, né? Obrigada, gente. Então, você que ficou com a gente até o final, esse episódio está disponível na íntegra no YouTube da Clínica Eve e em todas as suas plataformas de áudio, aquela que você preferir. Siga a gente nas redes sociais, sigam os doutores, por favor, falem as suas redes, né? Facebook, então, Instagram, não sei o que vocês têm. Estou no Instagram com dr.robertoheleno. Vai ter lá muitas informações sobre endometriose. O Roberto tem muito vídeo bacana, gente. Adoro os videozinhos dele. Sobre câncer ginecológico, sobre preservação de fertilidade. Então, me segue lá ainda também. Vou te ver fazendo um TikTok. Esse ainda não. Eu estou no Instagram, Leonardo Pandolfo Calimã, e só basicamente o Instagram. O Léo é mais elegante, ele é mais polido, assim, o Roberto também, claro. Obrigada pela sua companhia e aguarde nosso próximo episódio, que também vai ser muito legal.